Então, boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês aqui, tá? Tanto vocês encarnados, os desencarnados também, as pessoas que nos verão mais tarde pelo Facebook, certo? Pelo YouTube também, né? Pelo YouTube também. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa casa. E como nós sempre fazemos no início dos nossos trabalhos, vamos para os nossos recadinhos. Vamos começando então pelas palestras. Dia 28 de abril, terça-feira, por volta das 8h15, o tema será Estilo de Personalidade. E a palestrante será Fabiana Moraes. Dia 29 de abril, quarta-feira, às 14 horas, o sono e os sonhos para o Espiritismo. O palestrante será o Cássio Branco de Araújo, certo? Então, estas seriam as duas palestras que nós teremos em abril, dia 28 na terça-feira e dia 29, quarta-feira. No mês de abril nós não teremos eventos no final de semana, né? Mas em maio certamente teremos. Quadradinhos de lã. Como sempre, continuamos com a nossa campanha dos quadradinhos de lã, certo? São aqueles quadradinhos de 20 por 20. Opa! Tem aqui um exemplo de 20 por 20. Aí, junta-se esses quadradinhos, forma-se uma bela manta, tá? Que é doada para as mães que estão com situações financeiras difíceis, mães solteiras, essas coisas, aquelas mães que estão passando pelos seus momentos de dificuldades, né? Então, aceitamos tanto o trabalho das tricoteiras, né? Tricoteiras, como também quem quiser doar. Por exemplo, eu não sei fazer, mas eu dou a lã, por exemplo. Aceitamos também, tá? Além de aceitar as doações da lã, essas coisas, aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios e livros espíritas, tanto os novos quanto seminovos, tá? E as roupas nós pedimos para que sejam em bom estado, né? E às vezes fala assim, para morador de rua, qualquer coisa serve, para bazar lá, qualquer coisa serve. Não, é como se não fosse receber o presente, nós gostaríamos de estar em bom estado. Então, assim, também nós temos que pensar com relação aos outros, né? Aceitamos doação tanto em dinheiro quanto em Pix, né? A doação é qualquer valor, tá? Agora, quando for mensalidade, o valor mínimo é R$30, o que foi estabelecido em assembleia, então teria que ser esse valor de R$30. Agora, doação, tanto em dinheiro quanto em Pix, qualquer valor. Estamos ainda arrecadando as tampas plásticas, lacres metálicos e notas fiscais sem CPF. Essas tampas, os lacres e as notas serão direcionados ao Instituto Amor Rosa. Eles tratam pacientes com câncer, né? Certo. Temos também o atendimento fraterno, que ele é feito através de duas maneiras. Presencial. A pessoa chega uns 30 minutos antes aqui do nosso trabalho, conversa com um dos nossos trabalhadores, tá? E aí terá uma entrevista, a pessoa pode conversar abertamente com a pessoa, só vai estar as duas pessoas lá na sala e pode conversar livremente. Ou à distância, através do WhatsApp. Aí vai se marcar um dia e horário e vai conversar com a pessoa ou por telefone ou por WhatsApp. Temos livros novos e seminovos na biblioteca para venda. E temos livros também usados na nossa biblioteca circulante. O que é a biblioteca circulante? Você pega o livro, leva para casa, lê e depois devolve para nós. Tá? A nossa cantina, para o período da tarde, nós temos água e refrigerantes. Aqueles refrigerantes pequenos. Às vezes a pessoa quer com sede, quer tomar alguma coisa, nós temos aí na cantina, na geladeira, água e refrigerantes. Tá? Nos trabalhos de terça-noite, aí já tem café, bolo e outras coisas. Por que nós não fazemos café aqui? Aqui à tarde é muito quente. Imagine alguém lá na lanchonete, esse horário, tomando um cafezinho quente. E para nós isso é um pouco complicado. Agora, com relação à água, refrigerante, nós temos aí. Se quiser, é só falar com a gente. YouTube. Os nossos vídeos das palestras e evangélicos, realizados no SEAC, estarão disponíveis tanto no Facebook quanto no YouTube. Só que o YouTube é interessante porque não tem prazo para que ele encerre, né, cara? Fica lá por tempo indeterminado. E quando é no Facebook, dura apenas um mês. Tá?
E o mais importante de todos aqui, os nossos lembretes, é importante fazer o evangelho no lar. Todos aqui fazem evangelho no lar? Certo? Beleza? É muito importante porque isso daí dá uma força muito grande para o nosso lar, dá uma proteção. Além do que também expande isso daí para outros lares. Às vezes pessoas que não fazem acabam recebendo pelo trabalho que nós fazemos, tá? E outra coisa, aprender o evangelho, aprender os ensinamentos de Jesus é de extrema importância, né? Então, além da proteção ao nosso lar, ainda temos isso daí. Então, depois dos nossos recadinhos, vamos partindo para a leitura dos nossos trabalhos. E vamos assim, então, nos acalmando, serenando o nosso pensamento. Mais uma vez, buscando a imagem do Mestre amado Jesus, de braços abertos, nos convidando para que possamos chegar um pouco mais perto dele. E quando temos a oportunidade de ir numa casa espírita, uma igreja, templo, o que quer que seja, temos também a oportunidade de aprender, de aproximarmos de Jesus. E tão importante quanto nos aproximarmos é procurar seguir os seus exemplos, os seus ensinamentos. Tarefa mais difícil de ser realizada, mas estamos aqui para isso, para aprender, evoluir e procurar colocar em prática aquilo que o Mestre amado Jesus nos ensinou. E para que possamos iniciar os nossos trabalhos, vamos dizendo a oração que o Mestre amado Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. Bem, como eu sou um trabalhador muito importante na casa, né? Então eu tenho que fazer a abertura, fazer o evangelho, fazer praticamente tudo sozinho, porque eu sou de extrema importância para essa casa. Não sei nem o que seria dela sem mim aqui. Vocês estão dando risada? Estou falando sério. Aqui não é brincadeira, é um assunto sério. Sério. Tá? E o evangelho de hoje, o tema é: o que é importante para Jesus? Né? Para variar, é uma historinha que eu peguei lá no Facebook, falei, isso daqui dá para fazer um evangelho em cima disso daí. Vamos lá então. Então a história é o seguinte: 3 pessoas subiram aos céus para conversar com Jesus, para ver quem ia adentrar no reino dos céus. Quem era merecedor de adentrar ao reino dos céus. E eles foram ter uma conversa com Jesus, uma entrevista com Jesus, né? E dentre esses 3 estava um pastor muito importante, e falava muito bonito na frente, chamava a atenção das pessoas assim. Era muito, muito bom esse pastor mesmo. A outra pessoa era um empresário muito rico, mas ele tinha muito dinheiro mesmo. O que ele quisesse fazer com o dinheiro que ele tinha, ele podia fazer porque ele era muito rico. E a terceira pessoa foi um labrador, muito humilde, com a mão tudo calejada, roupa suja, maltrapilho. Os 3 foram lá conversar com Jesus, alegar os seus motivos que tinham para adentrar no reino de Deus, no céu, né? E foi lá, então começou o primeiro pastor, como ele era acostumado a falar com os outros, falar em público assim, e chegou logo dizendo: ó, não sei nem por que estou me justificando aqui, tá? Porque Jesus, eu falava de você, do Senhor, eu mostrava os seus ensinamentos, eu expandi o seu nome para todos, para toda a comunidade. Eu falava de Jesus, sobre os seus ensinamentos, eu conhecia a Bíblia de cabo a rabo. Eu estou simplesmente falando isso porque eu sei que eu vou adentrar ao reino dos céus, que eu sou merecedor. Aí Jesus calmamente olhou para ele e falou: realmente, você falava muito e você conhecia muito. Só que teve um problema: você não praticava o que você fazia. Então, baseado nisso, agora vocês estão entendendo porque eu falei aqui que eu sou dono do centro, que o centro sem mim não funciona.
Então nós podemos falar, mas se nós não agirmos, não adianta nada. Então diante disso, aquela luz que estava em volta do pastor sumiu, e o pastor sumiu também dali, né? Ou seja, ele não conseguiu adentrar ao reino aos céus, né? O segundo, então, foi o empresário. Ele falou, pô, se acontecer isso com o pastor aqui, vou pegar leve. Jesus, eu criei muitas empresas, eu criei muitos empregos, eu ajudei muitas pessoas com o meu dinheiro. Então, eu acho que porque eu ajudei as pessoas, eu mereço adentrar no reino de Deus. Eu mereço ir para o céu. Jesus falou, realmente, você fez muitas coisas. Você gerou muitos empregos, você gerou muitas oportunidades, mas o seu foco principal não era atender a necessidade das pessoas, e sim atender às suas necessidades. Porque quanto mais rico você ficava, mais rico você queria ficar. E a quantidade que você ajudou as pessoas não foi em benefício das pessoas, foi em benefício próprio. Então, infelizmente, você não é merecedor de entrar no reino de Deus. E aí, o empresário também desapareceu da frente de Jesus. Aí foi o terceiro caso, era um lavrador muito humilde, muito pobre, maltrapilho, né? Ele nem tinha coragem de encarar Jesus face a face. Mestre, eu não sou digno de estar aqui. Eu fui muito simples, fui muito pobre, fui muito humilde. O máximo que eu conseguia era produzir algumas frutas para que eu pudesse doar a alguns vizinhos que, como eu, também não tinham condições de comprar. E eu não tenho ouro, não tenho casa, não tenho nada. E ele mal conseguia olhar para Jesus. Aí Jesus falou assim, levante o seu rosto para que você possa olhar para mim. Você, dos três que apareceram aqui, foi o único que não queria se mostrar para os outros da mesma maneira que eles queriam se mostrar, certo? Você foi humilde, você teve dificuldade, você exerceu bem seu trabalho, e o pouco que você tinha, você ainda dividia com os outros. Então, você é digno de entrar no reino dos céus. E tem uma frase aqui, que a lição encerra com essa frase aqui. É o que você foi, quando não, o que importa é o que você foi, quando não estavam olhando para você. Uma coisa é quando nós estamos na frente dos outros. E outra coisa é quando nós estamos sozinhos. Por exemplo, lá em casa, no nosso quarto. O que será que é o Edevaldo que está lá sozinho no quarto dele? O que será que ele pensa? O que será que ele faz? Às vezes, por exemplo, está aqui na frente de vocês assim. Eu sou muito bonzinho. Eu ajudo os outros, eu faço isso, eu faço o evangelho. E lá para fora, o que será que eu faço? Será que quando passar um motoqueiro na contramão aí, eu vou falar assim, vá com Deus, meu filho? Ou será que eu vou xingá-lo? Ou se eu não xingar, eu só vou pensar, filho da mãe, para falar outra coisa, né? Quando chegar em casa, e eu falar para o meu filho, filho, faz isso, não faz assado. Aí ele fizer exatamente o contrário do que eu estou falando, como é que eu vou agir? Certo? Então uma coisa é quando os outros estão nos vendo, e outra coisa é quando nós estamos sozinhos e nós somos às vezes os nossos verdadeiros Deus. Como que nós agimos? É uma coisa para que nós possamos pensar sobre isso daí, né? E o Evangelho da Noite faz nós nos remetermos a alguns temas do Evangelho. Por exemplo, podemos associar o Evangelho de hoje ao tema o óbolo da viúva. Vocês conhecem a lição do óbolo da viúva? Não? Então vamos lá. O óbolo da viúva é mais ou menos o seguinte. Jesus estava no templo, próximo a uma coisa chamada gasofilácio. Como é que é? Gasofilácio. Vocês têm uma ideia do que seja um gasofilácio? Não. O óbolo é a oferta da viúva. É a oferta. Tá? Óbolo é oferta, sinônimo de oferta. Então vamos lá, vou explicar para vocês mais ou menos o que é um gasofilácio. É um vaso grande, que tinha na época de metal, onde colocava-se as doações. E na época não tinha dinheiro em papel, né? Era tudo moedas. Então o que acontece? Vinham os ricos e... Olha o barulho, hein? Blim, 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 blim. Blim, 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 blim.
Gostaram do blim-blim-blim? Então fazia-se um barulho muito grande, né? E Jesus só observando. Aí em determinado momento chegou uma pobre viúva que ela colocou 2 moedinhas, fez clim, clim, nem se dá para escutar direito o clim, clim dela lá. Aí Jesus, aproveitando essa situação, aí eu vou perguntar, Jesus questiona, quem doou mais, os ricos ou a pobre viúva? Na opinião de vocês. Só deu 2 moedas, mas por que ela... Mas para ela era muito, era tudo. Praticamente. Para ela aquilo lá foi muito, é o que ela tinha. Exato. É justamente aí onde eu gostaria de chegar. Por que Jesus chama a atenção para as moedas da viúva? Porque ela doou as únicas moedinhas que ela tinha. E ela fez aquilo de coração. Enquanto os outros colocavam as moedas lá para fazer barulho e chamar a atenção, olha como o Tiago deu, olha o João Batista deu tanto. Pelo som, né, que você escutava, você já tinha ideia de quanto o cara tinha doado. Ela não, ela foi lá e doou as poucas moedas que ela tinha e ela fez de coração, enquanto os outros queriam chamar a atenção. E às vezes nós fazemos isso aí. Ó, eu vou fazer tal coisa, eu vou ajudar na casa lá, só que eu falo para os outros, ó, ajuda o Kardec, ajuda tal lugar, ajuda tal lugar, tal lugar. E essa lição, o óbolo da viúva, ela está no capítulo 13. O capítulo 13 o que é? Que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Ou seja, quando nós fizermos uma boa ação, que a gente fique quietinho no nosso campo. Não precisamos falar para os outros. Deus, Ele sabe o que nós estamos fazendo, de certo ou de errado. Então Ele sabe quando nós estamos querendo aparecer ou quando nós estamos realmente querendo ajudar. E talvez aquele nosso R$1 que a gente doa vale mais do que 1 milhão, 2 milhões, porque uma pessoa que tenha muito dinheiro doa e aí ele fala para os 4 cantos do mundo, ó, eu doei 1 milhão, eu doei 2 milhões. Então, conforme a lição de hoje, às vezes é mais importante você dar R$1 bem dado do que você dar 1 milhão e falar aos 4 cantos da terra que você está fazendo. Tá? Então, essa é a lição, o óbolo da viúva. Está no capítulo 13, tá? Então, se vocês quiserem... E lá fala também uma coisa que geralmente acontece. Ah, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia ajudar todo mundo. Eu ia resolver o problema do mundo, ia ajudar todo mundo. Será? Ou será que você, primeiro eu vou me ajudar, vou me aceitar direitinho, vou fazer tudo o que eu quero, depois, se sobrar alguma coisa, eu vou pensar no outro. Tá? Lá também falar alguma coisa nesse sentido aí. Certo? Outro tema que nós podemos falar aqui seria sobre o palestrante e o Zé. Né? Acho que já contei essa história aqui com vocês, mas vamos falar de novo. No centro espírita tinha um palestrante muito bom, falava muito bem, passava o evangelho, explicava para todo mundo, era conhecedor do evangelho de cabo a rabo, os 5 livros de Kardec ele exemplificava da melhor maneira possível. Ele era um excelente palestrante. E lá no fundo, bem no fundo, lá do centro, lá tinha o Zé. Ele não abria a boca, só ficava lá no fundo escutando. E o palestrante falava, mostrava, nós temos que fazer assim, nós temos que fazer assado e tal. O que acontece? Desencarna tanto o palestrante quanto o Zé, né? E chega lá no plano espiritual, o que acontece? O Zé, que ficava lá no fundo, ele está bem acima do palestrante, espiritualmente falando, moralmente falando, né? Aí o palestrante fala, mas Zé, como é que pode? Você não abrir a boca, eu não sabia nem se você sabia falar, e você está aqui acima de mim? Ele simplesmente fala isso. O que você falava, eu praticava. Às vezes nós falamos, mas não praticamos. Às vezes aquela pessoa que não abre a boca, pratica. Então aquele que pratica vale muito mais do que aquele que fala. Foi o caso do pastor aqui, né? Ele vivia falando os ensinamentos de Jesus, só que não praticava exatamente. Podemos continuar também falando sobre desapego aos bens materiais, outra coisa que o Evangelho pede de nós, né? Que nem o caso lá do moço. Ele realmente gerou empregos, realmente gerou oportunidades. Mas o objetivo dele não era saber se o Caio tinha se beneficiado com os empregos que eu gerei. Ele queria saber da riqueza que ele ia obter através daquilo. E outra coisa, às vezes, a
pessoa usa de meios não muito corretos para atingir seus objetivos. E quando a gente está muito apegado aos bens materiais, o que interessa é o resultado. Não interessa a maneira com que eu fiz. Não interessa eu prejudicar fulano, ciclano, o importante é eu me dar bem. Tá? Então o Evangelho pede também que nós não temos tanto apego aos bens materiais. Voltando a repetir, tá? Aqui ninguém é contra você ter sua casa, ninguém é contra você ter seu carro, você de algum tempo, em tempos você ir e fazer uma boa viagem, não somos contra isso, tá? O que por exemplo, nós somos contra aqui, vou citar um exemplo. Ontem eu participei de um churrasco, só exemplo, tá? Não é verdade não. Ontem eu participei de um churrasco lá, eu gastei R$200 de cerveja, mais R$300 de carne. Só que hoje fui lá aqui no barzinho da esquina aqui, o cara me pediu uma coxinha, para pagar uma coxinha para ele que ele estava com fome, eu falei que não tinha, e a coxinha era R$5. Você vê onde eu estou querendo chegar? Para nós a gente gastamos muito, e às vezes por outros a gente não tem R$5 para poder ajudar alguém. E não era assim que o cara ia pegar e comprar droga, não. O cara ia comer na minha frente ali e ia custar R$5. Mesmo assim, eu não ajudei ele. Tá? E outra coisa que nós podemos falar também é sobre o bem ou o mal sofrido. Isso daí está no capítulo 5 do Evangelho. O que é o bem ou o mal sofrido? Por exemplo, aquele lavrador lá, ele alcançou o reino dos céus porque ele era pobre? Foi só porque ele era pobre? Porque ele trabalhava bastante? Tinha as mãos calejadas? O rico então, porque ele é rico, ele não pode alcançar o reino do céu, porque ele é rico e já tem tudo ali? A lição do bem ou mal sofrer é mais ou menos o seguinte: se você vem com algum problema de saúde, você tem a força para superar esse problema de saúde. Se você veio pobre, você tem a força e coragem para superar a sua pobreza, trabalhando de maneira digna, de maneira honrada. Tá? Agora, se por exemplo, o cara que ele alcançou o reino dos céus, por quê? Ele não reclamava da situação dele, ele trabalhava, ele se esforçava, e além de tudo isso, ele ainda ajudava o outro. Agora, se ele fosse pobre, fosse um lavrador, e ficasse maldizendo Deus, ó Deus, por que você fez isso comigo? Eu não aceito essa situação de pobreza. Eu queria ser rico, eu queria ser milionário. Ou, por exemplo, o cara é milionário, tá? E ajuda realmente os outros, tem um coração bom, provavelmente ele vai crescer e vai evoluir. Ao passo que aquele que é egoísta, só pensa nele, ele não vai evoluir. Então o bem ou o mal sofrer vai depender de como nós encaramos as nossas situações. Se nós pensamos única e exclusivamente em nós, ou se nós pensamos um pouco nos outros também. Todos nós temos erros. Todos nós, às vezes, somos egoístas, às vezes somos orgulhosos. A lição de hoje que nós lemos lá dentro do Evangelho é exemplificar. Inclusive, quando eu li isso daí, eu falei assim, essa parte já estou adaptando ao Evangelho de hoje. Então, nós devemos exemplificar. Nós podemos saber de cor e salteado tudo que está aqui no Livro dos Espíritos. Podemos saber de cor tudo que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Podemos saber todas as passagens de Jesus, mas se nós não exemplificarmos, não vale nada. Então nós temos que realmente praticar. É fácil isso daí? É fácil você perdoar as pessoas? A pessoa te fez um mal terrível, é fácil você perdoar as pessoas? É fácil a gente combater o nosso orgulho, o nosso egoísmo? Eu não vou pedir perdão para aquela pessoa nunca. Ela me fez isso e aquilo. Não é fácil, pessoal. Ninguém aqui está falando que é fácil, mas é necessário a gente tentar se modificar. Aí você melhora um passo hoje. Você melhora um passo hoje. Não é o que você está vendo? Aquelas coisas que você fazia lá atrás, aquelas barbaridades que nós fazíamos alguns séculos atrás, hoje nós já não fazemos. Quem sabe se nós não fomos, por exemplo, senhores de engenho e nós prejudicávamos nossos escravos lá atrás. Hoje, graças a Deus, a gente já não faz mais isso. Quem sabe lá atrás que nós não fomos assassinos e fizemos coisas terríveis. Hoje, graças a Deus, nós já não fazemos mais isso. Então nós progredimos. Vai chegar uma hora que, infelizmente, a gente vai conseguir perdoar. Vai chegar uma hora que, felizmente, a gente vai conseguir pedir perdão. Vai chegar uma hora que nós não vamos ser mais
mais orgulhosos, mais egoístas. Aí quando acontecer isso daí, nós vamos ser merecedores de estar em esferas superiores. Aí provavelmente nós não tem que ficar mais no planeta como a Terra. Talvez a gente volte, tá? Como missionário. Aí você está num estágio tão grande, que você vai querer ajudar aqueles lá que estão mais atrasados. Mas você tem o merecimento de estar lá. Mas isso daí o que acontece? É passo a passo. Superando um desafio de cada vez. Superando um dia de cada vez. Aquele que é viciado em drogas e bebidas, eles não dizem só por hoje. Então, cada dia que ele passou sem usar droga ou sem beber, foi uma vitória. Cada dia que a gente consegue não cometer erros graves, já é uma vitória. E é assim que nós temos que fazer. Então, o que Jesus quer de nós? Que nós realmente seguimos o exemplo que Ele nos deu. Que tentamos fazer. Uma hora a gente vai errar, outra hora a gente vai acertar. Mas o importante é a gente tentar. Tá? Aí, quem sabe, nós podemos ser aquele lavrador que chegou lá no plano espiritual e foi aceito. Ou nós podemos ser o pastor que fala, ou nós podemos ser o grande empresário que pensa somente em nós. Quando ajuda os outros, mas a finalidade dele é se autoajudar. Então, nós vamos escolher aí que personagem nós vamos querer ser na historinha de hoje. Ok? Espero que todos... Então, agora vocês entenderam, porque no começo eu falo assim, eu sou o cara, eu faço tudo aqui no centro. Entenderam, né? A gente já sabia que você estava fazendo. Não, eu sei, mas tem que fazer um tempinho para se adaptar à história, né? Então, desejo uma boa tarde a vocês. Obrigado por terem me escutado. Que possamos realmente seguir os exemplos do Mestre Jesus. Não somente vocês, mas principalmente quem vos fala aqui na frente, tá? Mais uma vez, o falar é fácil. Difícil é o praticar. Ok? Então, depois desse evangelho, vamos nos envolvendo com a prece de Cáritas, a prece da caridade. Vamos então, levando todos os nossos pensamentos ao Pai Todo-Poderoso, pedindo a Ele que essa prece de Cáritas nos traga paz, harmonia, luz, para que cada um de nós possamos vencer a nossa jornada aqui diante. Deus nosso Pai, sois todo poder e bondade. Dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o recurso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vão não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobe a montanha, nós vós esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma forma, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de julgar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará nas nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Graças a Deus e graças ao Senhor. Então, depois dessa prece maravilhosa, né? Vamos nos preparando para que, se formos merecedores, possamos receber as mensagens dos planos do plano espiritual. Lembrando sempre que o telefone toca de lá para cá, né? Então, se tivermos a oportunidade e formos merecedores, que possamos receber as mensagens ou psicografadas ou psicofônicas. Vamos então nos preparando para as mensagens da tarde.
graças a Deus, graças a Deus. Eu vou pedir licença para vocês, para contar o que aconteceu agora comigo. Estava passando pela rua, quando de repente vi uma luz muito forte, muito linda, e vi uma porta. Na porta estava uma pessoa que me convidou a entrar. Eu fiquei curioso para ver o que seria essa luz. Daqui a pouco, vi uma sala, tem uma pessoa falando. Me interessei, sentei, não estava sozinha. Mas foi de grande valia o que eu escutei. Foi muito lindo. Eu fiquei muito emocionada. E agradeci de todo o coração. Em seguida me falaram, venha tomar um passe. O que é isso? Uma reposição de forças. Eu aceitei. Vocês não imaginam o que aconteceu. Eu me transformei num minuto. Fiquei forte, fiquei lúcido. E assim agradeci por todo esse carinho a que me foi dado. Então eu peço a vocês que agradeçam o que aqui foi falado. Muito importante. E que consigam, como eu, essa transformação que eu senti, que cada um de vocês sintam também a vontade de se transformar. Obrigada por terem me ouvido. Até outra hora. Temos também uma psicografia que a Meire vai ler para nós. Que as bênçãos de nosso Pai estejam conosco. Queridos irmãos, mais uma tarde de aprendizado. Que bênção! E principalmente de busca espiritual no material. Saibam, queridos, que o plano maior está sempre acolhendo os irmãozinhos que precisam de ajuda. Mas algumas vezes são vocês mesmos que nos impedem de nos aproximarmos. Algumas vezes pela falta de fé, de boa vontade e de saber esperar a hora certa para podermos nos aproximar. Isto é, pela falta decisões que tomam nos impossibilitando a aproximação. Isso não quer dizer que não são acolhidos. São sim, mas aquilo que merecem e muitas vezes naquilo que mais necessitam e que vocês nem se deram conta ainda. Portanto, queridos, tenham fé, tenham calma e boa vontade de receber o que precisam e muita oração para suportar aquilo que ainda não estão em condições de vê-las solucionadas. Mas tenham certeza que sempre estarão sendo acolhidos pela espiritualidade. Que Deus os abençoe. Vamos assim então agradecendo as mensagens da tarde, né? Quando o irmãozinho está falando aqui, me deu um negócio na minha cabeça. Às vezes a gente fala assim, eu não posso resolver o problema do mundo. Quem sou eu para resolver o problema do mundo? Mas se a gente conseguir ajudar uma pessoa, no caso, um espírito, já valeu a pena, gente. Nós conseguimos ajudar. E às vezes, é uma palavra, às vezes, um ouvido que você empresta para a pessoa, e já te ajuda. Você não gastou um centavo. Você perdeu alguns segundos de você conseguir ajudar uma pessoa. Verdade. Isso daqui não estava para falar não, me veio agora depois que ele falou. Então é muito importante a gente procurar ajudar os outros, nem que seja uma pessoa, já vale a pena.
Vamos lá. Então, já que estamos falando em ajudar as pessoas, vamos nesse momento nos envolvendo com a vibração da tarde, pedindo para que cada pessoa que seja mencionada aqui possa ser ajudada na sua caminhada evolutiva. Vamos nesse momento nos envolvendo com as vibrações da tarde. Nesse instante, vamos unindo nossos pensamentos num só ideal. E junto com nossos amigos espirituais que se encontram presentes, vibremos. Para que todos os homens, através de atitudes de caridade e amor ao próximo, possam evoluir moralmente e espiritualmente para a verdadeira regeneração do nosso planeta. Para que todos os governantes de cada país tenham consciência de bondade e respeito para com todos os cidadãos. Muita fé, muita esperança e muita força para todos aqueles que se encontram desiludidos e perdidos nos vícios. Conforto e esperança a todas as crianças, tanto as desamparadas quanto aquelas recolhidas em orfanatos. Muita harmonia e união a todas as famílias. Muita saúde e esperança a todos os doentes, onde quer que se encontrem. Respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles parentes, amigos ou desconhecidos. Muita luz e um caminho repleto de conforto a todos os espíritos encarnados. E que os espíritos piores estão reencarnando neste planeta sejam recebidos com muito amor e carinho. Para que todas as casas assistenciais, ajudadas por todos nós, tenham muita força, muita esperança e que possam sempre prover as suas necessidades. Para que a água que aqui se encontra seja fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais e sirva de remédio e alívio para todos os males, sejam eles físicos ou espirituais. Para que os nomes que se encontram em nossa caixa de vibrações, encarnados e desencarnados, possam receber do plano espiritual o que mais necessitam, mas sempre de acordo com seus merecimentos. E pedimos neste momento bênçãos de paz, de amor, de cura e alívio para todos nós que aqui estamos e também para todos aqueles que deixamos em nossos lares. E agradecido dizemos, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Jesus. Então, depois do Evangelho, depois da prece de Cáritas, depois das mensagens que nós recebemos e agora das vibrações, vamos nos preparando para o encerramento da primeira parte dos nossos trabalhos. Vamos tomar o passe. Quem tiver em tratamento e for tomar o segundo, retorne para o salão. E quando acabar aqui, nós possamos retornar em paz aos nossos lares. Vamos então nos envolvendo com o encerramento da primeira parte dos nossos trabalhos. Então, nós vamos agradecer ao Senhor por tudo que aqui recebemos. Vamos agradecer pela prece que pudemos fazer, pelo Evangelho que pudemos aprender com os ensinamentos do Mestre Jesus. Nós agradecemos pelas vibrações que podemos fazer em benefício daqueles que precisam muito mais do que nós. E assim, Senhor, da calma, da tranquilidade, nós vamos dizendo, graças a Deus e graças a Jesus. E vamos falando a prece da serenidade. Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para mudar aquelas que eu posso, sabedoria para perceber a diferença entre elas, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um
caminho para a paz. Como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são, e não como gostaríamos que fosse, confiando que o Senhor tudo fará. E se eu me entregar à tua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida, e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. E assim nós agradecemos dizendo, mais uma vez, graças a Deus e graças a Deus.